Nós vamos orar nesse momento. Deus querido e Pai bendito, a Tua misericórdia, o Teu amor, estão conosco nessa manhã. Tua compaixão. A nossa oração é que o Espírito do Senhor utilize da vida do Teu servo, Pastor Fábio, como instrumento. Que a boca dele seja boca do Senhor. Que o ofício dele nesta manhã seja apenas o ser instrumento nas tuas mãos, no nome daquele que vive, reina e aqui está. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Queridos, ontem nós, pós-culto, tivemos um momento de comunhão com a família do pastor Eduardo, família do pastor Zalmi. Foi um momento muito bom. E o pastor Eduardo me disse que eu poderia ficar até meio-dia, 1h, pregando. Só não me deu a certeza se os irmãos estariam comigo. Pastor, pode pregar até 1h. Se vai ter alguém para ouvir o irmão, aí eu já não sei. Mas nós vamos procurar ser breves, queridos. Breve nesta manhã, objetivo, porém, procurarmos entender, através da palavra do Senhor, princípios e valores que possam nortear os nossos corações, amém? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Nós estaremos lendo a perícope, o trecho, né? Do verso 4 ao verso 8. Eu estarei lendo na versão NVI. Se os irmãos não têm em mãos esta versão, peço que os irmãos atentamente prestem atenção na leitura. E a palavra do Senhor diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Amém? Ele nos encheu de dons. Nesta manhã na escola bíblica nós estivemos ouvindo que Deus, Ele nos dá dons. E Deus, Ele distribui estes dons de acordo com a necessidade. De sorte que nós entendemos que cada crente, que cada pessoa, que cada cristão, aquele que foi transformado de dentro para fora, que teve uma mudança interior, ele foi capacitado por Deus com um dom. Inclusive o apóstolo Paulo vai nos direcionar, através da sua carta aos Coríntios, que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Eu estou na igreja há 20 anos, quase há 20 anos. Certamente muitos dos irmãos aqui são muito mais experientes do que eu. E eu tenho percebido, queridos, que o maior desafio da nossa igreja contemporânea, da nossa igreja odierna, a igreja dos dias de hoje,
é o serviço. Talvez esse tenha sido o maior desafio durante todos os tempos, mas eu tenho sentido a necessidade de estimular, sobretudo a igreja que eu pastoreio, ao serviço. Então nós somos desafiados a construirmos uma igreja. Quando eu me refiro à igreja, não estou falando de uma igreja local, estou falando do reino da igreja de Jesus, e isso vai demandar das igrejas locais. Construímos uma igreja de servos. Construir uma igreja onde o serviço seja uma marca é algo muito desafiador. Porém, essa é a proposta de Jesus para a sua igreja. Nós fomos chamados para servir. Jesus, ele dá exemplo de serviço. Aliás, o seu ministério foi pautado no serviço. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. E quando nós olhamos para a pessoa de Jesus e temos Jesus como norte, como referencial para as nossas vidas, não há como nós fugirmos dessa realidade. Independentemente do seu cargo, da sua função, da sua profissão, nós devemos ter em mente que Deus nos chamou para o serviço. Às vezes nós atrelamos essa questão de servir ou de serviço muito às questões eclesiásticas. Nós, por vezes, atrelamos essa ideia do serviço à instituição, à igreja local, também. Mas Deus nos chamou para servir em todas as esferas, em todos os lugares, seja na profissão, seja na escola, seja na igreja, seja, enfim, família. Fomos chamados para servir. E essa é a proposta, esse é o caminho do serviço. Os dons dados por Deus, eles devem nos levar ao serviço com uma finalidade: para a glória de Deus. Nós fomos criados por Deus para a sua glória. O apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar nesta perícope que existe um só Deus. Existe um só Deus, há um só Deus. E ele vai nos mostrar que este Deus se fez cooperador para com a humanidade, no sentido em que ele se doou por nós. E esse Deus, então, ele institui a sua igreja. De sorte que essa igreja, ela é pautada em alguns requisitos, em alguns aspectos. Nós temos nessa igreja, então, a diversidade de dons. E quando nós temos a diversidade de dons, nós vamos entender que a igreja é um corpo, como nós cantamos. E este corpo, ele é composto de vários membros. Paulo usa a simbologia ou a figura do corpo para nos mostrar que nós somos o corpo de Cristo e que cada membro tem a sua função no corpo. Nós precisamos entender, queridos, que nós fomos chamados para produzirmos algo para a glória de Deus. Então Deus nos chamou para a sua glória. Tudo que realizamos é para a sua glória. O serviço, ele não é para autopromoção. O serviço, ele não é para nos promovermos. O serviço, ele é para colaborar. De sorte que a igreja, ela deve ser uma comunidade de fé. E comunidade é a ideia de que todos nós temos tudo em comum. E se temos tudo em comum, nós precisamos contribuir com o crescimento do outro. Nós fomos chamados para sermos edificadores do corpo. E cada membro nesse corpo tem parte fundamental na edificação do próprio corpo. Foi-se um tempo em que as pessoas tinham a errada ideia de que o pastor ou o líder
ele é o único responsável para a edificação do corpo. Pastor é dom. Deus nos deu o dom de podermos liderar, cuidar, pastorear, equipar os irmãos para o exercício dos dons ministeriais. Basicamente, nós poderíamos dizer que os pastores, eles estão para equipar os irmãos para o exercício dos dons ministeriais e espirituais. Então foi-se o tempo em que a igreja via na figura do pastor, e nós herdamos isso da tradição religiosa, de que o pastor é o sacerdote, onde nós temos uma igreja composta de leigos, e onde o pastor é que vai estar alimentando as ovelhas. É errada essa ideia? Não, o pastor ele tem que alimentar as ovelhas, mas com um propósito. Nós fomos chamados para que a própria igreja possa, por si só, edificarmos uns aos outros. E essa edificação é uma edificação mútua. E nós vamos perceber então neste texto, nós vamos entrar agora um pouco no texto, que Paulo ele vai dizer que há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês aqui se percebe que está no plural, ou seja, Paulo ele sempre vai usar o plural. Nós somos, portanto, como igreja, uma unidade composta, ou seja, nós somos uma unidade plural. O que é uma unidade plural? Nós somos um em Deus, porém, cada um de nós, com as suas capacidades, com os seus dons, com os ministérios na qual Deus distribuiu para a igreja. E Paulo vai dizer então, que nós fomos chamados por Deus para este corpo, onde é regido por um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. E ele vai nos dizer que sobre nós há um só Senhor. E este Quírios, esse Senhor, ele nos deu uma só fé. O batismo é um só Deus e Pai de todos. E aqui nós vamos perceber o quê? Que este Deus, ele é sobre todos. Amém? Este Deus é sobre todos. Por meio de todos. E não é só por meio do pastor, não é só por meio do líder do ministério, não é só por meio do líder do pequeno grupo multiplicador, por meio de todos e em todos. Somos um corpo, queridos. Pastores, líderes são fundamentais, mas são apenas parte desta grande engrenagem, cujo cabeça é o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós precisamos ser participativos neste corpo. Todos nós precisamos estarmos buscando em Deus entender qual é a nossa função e qual é o nosso lugar no corpo. É lógico que Deus chama a cada pessoa para uma finalidade, para um dom. Mas nós precisamos nos encontrar neste corpo. Alguns, como eu disse, eles vão ser o que nós chamamos de equipadores. Quem são os equipadores? Os dons de podermos equipar são aqueles que são capacitados por Deus para ensinar, para fortalecer os irmãos, para estimular os irmãos nos exercícios dos dons. São os mestres, os pastores, os professores. E dentro do corpo nós temos os operadores. Os operadores são aqueles que fazem com que a coisa funcione. Eu estive conversando com um irmão, tem um irmão lá na igreja, que ele recebeu de Deus o dom de ser evangelista. E eu disse para ele, meu irmão, eu fui chamado para ser pastor. O ser evangelista, na qual Deus te chamou,
é um dom como o meu. Porém, no corpo, ele vai ter uma participação que se difere da minha função. Talvez eu até tenha mais capacidade de conhecimento do que ele. Mas a capacidade que Deus deu a ele, eu não vou conseguir realizar como ele faz. Ele é um excelente evangelista. Ele começa a conversar com as pessoas e as pessoas entendem a mensagem por meio daquilo que ele explica no relacionamento, no tete-a-tete, no estar perto. E ele ganha muitas pessoas para Cristo dessa forma. É o dom que Deus deu. Estou citando apenas um exemplo para que os irmãos entendam. Então, queridos, nós fomos chamados por Deus para o exercício dos dons. E este Deus, cujo nós entendemos que é o único Deus, há um só Deus, um corpo, uma unidade composta, uma unidade onde que nós somos participativos, que agem todos por meio de todos, para a edificação mútua. E quando Jesus sobe às alturas, ele distribui dons aos filhos dos homens. Ele quer nos usar para a sua glória. Ele quer fazer com que o corpo seja participativo na obra do reino. E aqui nós poderíamos dizer, no verso 4, quando Paulo vai dizer, há um só corpo, que há entre nós uma interdependência. O que é uma interdependência? A interdependência é a ideia de dependermos uns dos outros, entendendo que se precisamos crescer, nós dependemos uns dos outros. Se você for analisar o seu corpo, todos os órgãos, eles são importantes. Alguns, nós atribuímos menos importância, mas se está aí é porque existe uma importância para ele. Se nós perguntássemos, por exemplo, o ex-presidente Lula, se lhe faz falta aquele pedacinho de dedo que ele perdeu, certamente ele diria que faz falta. Talvez não faça tanta falta, mas faz falta. Então, queridos, quando nós nos deparamos com esse texto e percebemos que há um só corpo, não há possibilidade de outro corpo, que o corpo é um, existe somente um, nós precisamos entender que nós fomos chamados por Deus para vivermos uns pelos outros. Eu sou de Ponte Nova, Minas Gerais, né? E lá eles diziam o seguinte, que existe uns pelos outros e uns pelos outros, né? Na igreja nós precisamos ser uns pelos outros. Vivemos essa ideia de comunidade. E é preciso tornar isso prático. Como? Veja no outro qual é o seu potencial. Não devemos querer ser igual aos outros. Deus nos chamou com um chamado específico para exercício dos nossos dons. Devemos ter contentamento e sermos felizes em poder contribuir com o outro. E isso sem vaidade. Sem vaidade. Precisamos estar abertos para a contribuição que o outro dará à sua vida. E isso é necessário humildade. Estar aberto para que o outro possa contribuir com a sua vida. E isso é necessário humildade, queridos. Nós precisamos colocar em prática aquilo que Paulo nos ensinou, que talvez seja um dos maiores desafios da igreja. Qual é o desafio? Considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Essa ideia, queridos, se nós colocarmos esse princípio em prática, seja com relação ao ministério, ao relacionamento, à igreja, nós nunca teríamos problemas nas nossas igrejas.
Se considerarmos o outro superior a nós mesmos, nós nunca teríamos problema nas nossas igrejas. Às vezes nós praticamos deste princípio dentro do nosso ambiente de trabalho. Tem a figura do patrão e tem a figura daqueles que são os colaboradores em uma empresa. O colaborador, dificilmente ele vai bater de frente ou vai se achar melhor do que o patrão. Porque se ele fizer isso, ele vai ser punido ou ser mandado embora da empresa. E por vezes, pela necessidade que temos do ganho, nós nos sujeitamos a algumas situações dentro da empresa, dentro do trabalho, e consideramos o outro superior a nós e agimos com humildade. Ou seja, nós colocamos em prática aquela ideia, né? Deixa eu me recolher à minha insignificância. Mas por que nós não podemos praticar isso por amor ao Senhor? Por que nós, como igreja, não podemos colocar isso em prática, pensando que há algo maior? E que se fomos chamados para a glória de Deus, nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Queridos, se nós colocarmos isso em prática, certamente nós teríamos as nossas igrejas sendo igrejas imperfeitas, mas com poucos problemas. Com poucos problemas. O grande desafio é esse, porque o serviço, como nós dissemos no início, ele demanda humildade. A proposta de Jesus para o serviço demanda humildade. Como que Jesus ensinou os seus discípulos sobre o serviço? Sendo humilde. Jesus ele pega uma bacia d'água e vai lá lavar os pés dos seus discípulos. Fazer a vez de um escravo. Quando Pedro se depara com aquela situação, não, Senhor. Pedro, se você não permitir, você não tem parte comigo. Senhor, não lava só o pé não, lava o corpo todo. Qual é o princípio que Jesus estabelece para a sua igreja e para os seus discípulos? Jesus ele vai dizer que ele não veio para ser servido, mas para servir. E maior é aquele que serve. Havia um cisma, uma briga entre os discípulos, quem seria o maior no reino de Deus. Jesus ele vai dizer, olha, lá fora, entre os líderes das nações, a coisa é diferente. Mas entre vós, maior é aquele que serve, e não aquele que é servido. No exercício dos dons, nós precisamos estar buscando em Deus servir. Servir. Talvez você vai servir diferente do pastor Eduardo, mas você vai servir da sua forma, do seu jeito, com o seu dom. E tem valor nisso. Pastor, eu fui chamado só para estar na porta ali, nos momentos de culto, eu estou me referindo ao serviço eclesiástico, na igreja, que não deve se restringir a isso, mas eu gosto de ficar lá na porta, recebendo as pessoas. Queridos, faça da melhor maneira possível. Esse é o seu chamado, é o seu dom, faça da melhor maneira possível. Pastor, eu fui chamado para pregar. Se dedique a isso. Pastor, eu não tenho muita capacidade de falar em público, mas eu gosto muito de conversar e de falar de Jesus para as pessoas ali, numa visita, num café. Faça da melhor maneira possível. Seja uma pessoa de oração, colocando essas pessoas nas mãos do Senhor. Vai lá, faça a visita, fale do amor de Jesus, mas faça da melhor maneira possível. Pastor, eu não me encaixo, assim, dentro da igreja eu não me vejo em nenhum lugar. Eu gosto muito de estar com os irmãos, eu gosto de abraçar, eu gosto da comunhão, mas eu não sei. Como que eu posso? Sirva lá com o seu trabalho.
Você foi chamado para ser médico, advogado, faça da melhor maneira possível para a glória de Deus. É serviço. As pessoas vão enxergar isso. E vão perceber isso na sua vida. Faça da melhor maneira possível. Eu queria terminar, queridos, dizendo que Deus age por meio de todos. O corpo, ele é constituído de vários membros. Como eu já disse, cada membro deve contribuir efetivamente para o bom funcionamento do corpo. Cada pessoa deve exercer os seus dons, entendendo a sua responsabilidade em manter o corpo equilibrado. Irmãos, já imaginou uma igreja com 100 pastores? Ninguém ia aguentar essa igreja. Não ia ter escala para tantos pastores. Já imaginou, queridos, uma igreja com 100 bateristas? Não é uma igreja, é uma escola de samba, né? Não ia ter um que ia ficar dentro dessa igreja. Com 100 guitarristas. Ninguém ia suportar. O que Deus fez, dentro da sua sabedoria, trouxe equilíbrio para o corpo. Aí nós temos pastores e mestres, profetas, nós temos os diáconos, nós temos os evangelistas, nós temos aqueles pioneiros, que são aqueles que vão para os campos e implantam igrejas. Temos aqueles que vão para os campos para consolidar o trabalho. O Ministério de Louvor é uma figura excelente para tratarmos disso. Nós temos um baterista, um que está no violão, no teclado, as vozes. E quando isso é ensaiado, quando isso é trabalhado, tudo funciona em harmonia, em equilíbrio. Coisa boa, queridos, é quando cada pessoa da igreja entende a sua função. E cada um trabalha com o propósito de glorificar o nome de Deus, sem vaidade, com o coração cheio de humildade, considerando os outros superior a si mesmo e fazendo com que o nome de Cristo seja glorificado. Que coisa maravilhosa. Deus, queridos, nos chamou para duas coisas. Somente duas coisas. A igreja, ela só tem duas funções: edificar os de dentro e ser participante na salvação dos de fora. Como que nós vamos fazer isso? Existem os métodos, os meios pelas quais nós fazemos. Uns vão usar grupo pequeno, outros vão usar ministérios, outros vão usar, enfim. Mas a igreja, nós como igreja, só temos duas coisas a fazer: edificar os de dentro e sermos participantes na salvação dos de fora por meio da pregação do Evangelho. Só isso. Jesus, ele só nos pede para fazer uma coisa, queridos. Uma coisa. Provérbios vai dizer que tudo que Deus fez foi bom, mas o homem procurou muitas invenções. Nós procuramos muitas invenções. Jesus, ele só nos pediu para fazer uma coisa. O que Jesus nos pediu para fazer? Discípulos. Só isso. Jesus, ele não construiu um prédio. Jesus, ele não foi líder de um grande empreendimento. Jesus não inaugurou uma religião. Jesus, ele chamou 12, treinou esses 12 e disse para esses 12 e aqueles que o seguiam, que eram mais de 12, mas sobretudo os 12, foram treinados mais diretamente: vão e façam discípulos. Isso é extensivo a nós. Mateus capítulo 28, verso 18, 19 e 20. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus, ele está dizendo: olha, agora eu tenho dado pelo Pai toda a autoridade. Me foi dado nos céus e na terra. Então eu estou dando a vocês agora autorização para que através do meu nome vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Quando essas pessoas, elas entenderem a proposta
E se aliançarem comigo, vocês vão e batizam essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aí tem o seguinte, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ensinar essas pessoas a obedecerem. E eu só consigo ensinar as pessoas a obedecer se eu obedeço. E aí eu ensinando essas pessoas a obedecerem, com a ajuda de Deus, eu estou cumprindo a missão. Fazendo discípulos. Eu imagino, queridos, que nós ouviremos uma pergunta direta de Jesus. Quando nós chegarmos naquilo que nós chamamos de prestação de contas, né? Estamos salvos em Cristo. Mas um dia nós seremos galardoados por Ele, nós ouviremos, creio eu, é uma conjectura minha, uma pergunta. Eu acredito que Jesus irá nos perguntar assim: onde estão os seus discípulos? Mas Senhor, eu toquei lá o violão, o Senhor viu? Vi, mas onde estão os seus discípulos? Eu pedi para vocês fazerem discípulos. O violão é até muito legal, contribuiu muito para a edificação dos irmãos. Mas aquilo que eu pedi para fazer, os discípulos, onde estão os seus discípulos? Senhor, mas eu cantei. Não, tudo bem, é legal, mas onde estão os seus discípulos? Pense nisso. Saia daqui com esta pergunta na sua mente. Onde estão os seus discípulos? Foi o que Jesus nos mandou fazer. A igreja só tem duas coisas a fazer aqui na terra. Por isso ainda não fomos tirados. Edificar os de dentro e salvar os de fora por meio da pregação do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Que o Senhor esteja aplicando a sua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus.